Olá, alunos e alunas, tudo bem? Espero que sim, que vocês, suas famílias, todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências comigo, né, professora Larissa. Vocês já estão cansados de ouvir falar isso? Espero que não, né? Enfim, esta nossa aula, nós estamos, né, fechando aí o sistema respiratório, nós trabalhamos sobre as estruturas, as trocas gasosas, os movimentos da respiração, falamos também da saúde do sistema respiratório e claro que neste momento, né, nós estamos vivendo uma pandemia e este tema, este assunto da pandemia cabe muito bem aí no sistema respiratório, afinal, até o que a gente sabe, um dos principais, não o único, mas um dos principais sistemas, né, também afetado pelo vírus aí, é o sistema respiratório, tá? Então, essa nossa aula é sobre a atual pandemia de coronavírus que nós estamos vivendo. Eu espero, assim como todos vocês, eu tenho certeza, que daqui a um tempo a gente possa ver novamente essa aula, né, e que tudo isso tenha passado, né, que a gente tenha superado e que estejamos todos bem, tá? Então vamos lá, antes aqui só, olha só a imagem que eu coloquei aqui, né, para a gente refletir que é o mundo, não se trata de nós apenas, né, é o mundo que está doente, que está vivendo com essa pandemia, né, no atual momento. Então, para a gente entender tudo isso, vamos voltar um pouquinho no tempo aí. Dezembro de 2019, quando tudo ainda parecia normal para nós. Mas lá na China, em Wuhan, primeiros casos registrados, primeira vez que foi identificado este vírus, né, que a gente chama aí de coronavírus. Nessa época, em dezembro, quando essas primeiras notícias saíram, eu não sei vocês, mas eu confesso que não fiquei preocupado. Eu estava vendo TV, né, e pensei, um vírus novo e tal, mas como era lá, não fui tão afetado. Pra gente ver, né, o quanto a gente precisa melhorar, o quanto a gente precisa se preocupar com os outros também, não só com a gente, né? Enfim, em dezembro, lá era o epicentro da doença, estava começando lá em Wuhan. Agora uma notícia aqui, ó, até circulei, 22 de janeiro de 2020. Ainda a vida estava aparentemente normal, mas olha só, OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, decreta emergência sanitária global por conta do novo coronavírus. Ou seja, em janeiro, a gente já tinha uma informação de que era uma emergência global, que a gente precisava, todos os infectologistas, cientistas, os governos, as pessoas, todos precisavam estar atentos e tomar os devidos cuidados, né? Começar a se preparar para enfrentar esse vírus. Já era um alerta. Em 11 de março de 2020, estávamos tendo aulas, né? Estávamos entrando aí nos eixos das aulas, né? Começo ainda de ano letivo. E aí fomos surpreendidos com esta notícia. Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo coronavírus. Então aqui no próprio site, né, do Ministério da Saúde, aqui no site O Globo, na mesma data, ó, OMS decreta pandemia mundial. Então todas essas matérias você pode conferir pelo QR Code. E aí, né, desde então a nossa vida está deste jeito. Mas antes da gente seguir nessa aula, nós temos uma questão aqui para você. Afinal, agora, né, a gente escuta tanto essa palavra pandemia, mas será que você sabe o que quer dizer uma pandemia? E qual que é a diferença de um surto, de uma doença, de uma epidemia e de uma pandemia? Você saberia responder? Escreve aí, do jeito que você sabe até então. Vou te dar um tempinho para você pensar e anotar aí e eu já volto aqui para te explicar, para a gente corrigir, né, e ver as diferenças aí. Vamos lá?
E então conseguiu distinguir aí? Vamos dar uma olhada então qual é a diferença. Surto é um aumento repentino, um aumento assim de repente de uma doença numa determinada região, por exemplo, num bairro, tá? Então aconteceu de uma pessoa, por exemplo, pegar ali meningite no bairro, uma criança, e ela acaba passando para as demais. Então aquele bairro específico está com casos de meningite. Isso é um surto, porque é numa pequena região, certo? Quando nós falamos em epidemia, são surtos identificados em vários bairros, em vários pontos, não só num único bairro, em várias cidades de um estado ou até mesmo em vários pontos, vários estados diferentes do país. Um exemplo de uma epidemia é o que acontece com a dengue. Nós estamos vivendo uma pandemia e também uma epidemia, no caso da dengue. Por quê? Porque nós temos em vários pontos, em várias cidades aí do nosso estado. Tá? Então são vários surtos acontecendo em regiões diferentes. Isso é uma epidemia. E quando que a gente fala em pandemia? Quando ela é uma epidemia em nível global, ou seja, quando é um problema de saúde que se espalha nas mais variadas regiões do planeta, inclusive continentes diferentes, que é o que está acontecendo, né, neste momento. Os continentes, vários países, né? O mundo todo sofrendo aí com esse vírus, certo? Então, essa é a diferença entre surto, epidemia e pandemia. Mas agora, um desafio, um quiz. Bom, será que você já está por dentro mesmo? Muita gente está cansado de ouvir falar de coronavírus, né? Mas, se é um problema que a gente está enfrentando, a gente precisa, tá, ter conhecimento para saber enfrentá-lo. Então, vamos ver se você está por dentro. O agente causador, o que provoca, né, essa doença nova, chamada Covid-19, ele é o vírus HIV, na letra A. Na letra B, o vírus chamado SARS-CoV-2. A letra C é uma bactéria chamada SARS-CoV-2. Ou a letra C é um protozoário SARS-CoV-2? Tá bem fácil, né? Tenho certeza que você já ouviu falar muito sobre isso. Responde aí. E então, o agente causador desse problema que mundialmente nós estamos enfrentando aí é um vírus. E esse vírus ficou denominado como SARS, tá? Porque síndrome respiratória aguda, por isso essa sigla SARS, de Covid-2, tá? Porque existem vários tipos de coronavírus. Esse não é o único, né? Mas este a gente chama de novo coronavírus justamente porque, né, ele foi descoberto recentemente infectando humanos, tá? Geralmente eles infectam animais, né? Outros seres vivos. Então, este vírus aqui é o SARS-CoV-2, que é o causador deste grande problema que estamos passando atualmente. Então, este vírus, ele tem essa aparência, né? Claro que a gente não consegue enxergá-lo, seria apenas no microscópio eletrônico, mas ele tem, já foi reconhecido, já foi analisado, né? E ele tem mais ou menos essa aparência aqui. Então, esses pontinhos em vermelhos aqui, tá? São proteínas que estão em volta desse vírus, que facilitam com que ele entre nas nossas células. Então, essas estruturas, esses tipo espinhozinhos aí, eles são com esse formato de coroa, por isso que
popularmente a gente chama de coronavírus, certo? Este vírus por dentro, tá? Ele tem material genético, né? E é isso que vai comprometer o funcionamento das nossas células. E por que esses nomes? Afinal, é coronavírus, é Covid-19, né? É tanto nome que a gente escuta. Olha só, corona, como eu falei, por conta da coroa, desses espinhozinhos que ele tem em volta. Covid-19, essa sigla Covid é de coronavírus, por isso Covid, né? E essa palavra aqui, esse termo, né, em inglês, então, porque foi identificado nessa infecção desse vírus aí em 2019, por isso o ano, né, de identificação, por isso que ele ficou aí como Covid-19, tá? Mas falar coronavírus, falar Covid-19, na realidade, né, são nomes aí populares para este vírus. Os coronavírus, como eu já comentei, eles causam infecções respiratórias em animais, tá? De várias espécies. E agora, né, este tipo específico aí, o SARS-CoV-2, em humanos também. São doenças respiratórias que podem ser de quadros clínicos leves, pode não causar nada mais grave, mas podem ser extremamente graves, né? Também, tá? Então, podem ser leves a moderadas. Muita gente sente apenas como se fosse um resfriado, os sintomas, mas isso não é geral, não é para todo mundo, né? Então, o novo coronavírus, ele é uma cepa nova, quer dizer que ele é um novo tipo de vírus que foi identificado em humanos, lá na China, né? Em Wuhan, pela primeira vez, como a gente viu, tá? Então, Vamos fazer um quiz aqui, um desafio, que é sobre a transmissão deste vírus, para ver se você realmente já está por dentro dessa doença. A transmissão do Covid-19 se dá por meio de todas as formas abaixo, exceto, ou seja, menos uma delas aqui. Na letra A, picada de inseto. Letra B, gotículas suspensas no ar. Letra C, contato com pessoas infectadas. E a letra D, contato de mãos com mucosas, áreas úmidas do corpo, como a boca, como os olhos, como o nariz. E aí? Fácil essa, né? A gente já sabe que por gotículas chamados aerossóis, né, que estão em suspensão no ar, a gente pode adquirir esse vírus. Contato com pessoas infectadas, por isso que nós estamos assim, distantes, né, neste momento, para evitar esse contágio, essa transmissão. Contato, né, das mãos, se você encostar numa superfície contaminada, né, a gente não tem como saber, não tem como ver, colocar numa dessas áreas do corpo, tá? Então essas são as formas de transmissão. Picada de inseto não é uma forma de transmissão dessa doença, né, e sim outras doenças, certo? Como por exemplo a dengue, né, que é uma doença viral, é um vírus, mas que ele é transportado pelo Aedes aegypti. No caso do coronavírus, não é através de insetos. Tá? Olha só, voltando ainda na questão da gravidade da doença. Então aqui os dados são do Ministério da Saúde, eu só coloquei eles na forma de um gráfico para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, segundo o Ministério da Saúde, tá? 80% da população, das pessoas que pegam este vírus, são assintomáticos. Ou seja, não tem sintoma, não sente absolutamente nada.
Segundo o Ministério da Saúde, 20% da população, aproximadamente, requer algum tipo de atendimento. Sente algum incômodo, sente, né, alguma dificuldade respiratória, acaba precisando do atendimento médico. E, segundo o Ministério da Saúde, tá? Esses dados são todos lá do site do Ministério da Saúde, aproximadamente 5% da população requer respirador, ventilação mecânica. Lembram quando os pulmões não dão conta, né, de funcionar, de fazer as trocas gasosas sozinho? Então, 5% da população acaba apresentando um quadro mais grave. Agora, né? Mas a maioria não apresenta sintoma? Isso não faz com que a gente, né, precise relaxar os cuidados. Pelo contrário, a gente precisa pensar em todos neste momento, né? Não é só em nós. Se a gente vai fazer parte desse grupo, a gente não sabe também, né? Então, o cuidado é essencial. Agora, para a gente pensar aqui, para você pensar um pouquinho naquilo tudo que você está há meses aí ouvindo, seja na TV, seja, né, nos telejornais, seja na internet, nas notícias, nos intervalos de rádio, no intervalo das aulas, né? Quais são os sintomas da Covid-19 e quando que você, somos um caso suspeito? Responde aí. Então, os sintomas da Covid, os mais relatados, né? Porque é uma doença relativamente nova, ainda está se conhecendo, ainda se tem muito estudo novo vindo à tona, né? Então pode ser que daqui a alguns dias a gente tenha outros sintomas ainda desconhecidos. No início, a gente não sabia todos esses sintomas, a gente sabia de alguns, então a ciência está produzindo conhecimento, né? Mas o que a gente sabe até agora é que os principais sintomas são estes: tosse, tá? Febre, que é um dos principais, né, preocupantes, fadiga, aquele cansaço, aquela fraqueza, tá? Congestão nasal, algumas pessoas relatam, outras não. Coriza, que seria o nariz escorrendo. Dor de garganta, também é um dos sintomas mais comuns aí. Dor de cabeça, alguns relatam dores de cabeça muito fortes. Diarreia, em algumas situações, cansaço e, em casos, né, que já estão se agravando, dificuldades para respirar. Mas lembrando aqui que tem pessoas assintomáticas, né, que não sentem nada, certo? Então, esses são os principais sintomas, né, relatados aí por quem já teve essa doença.
Coronavírus, como diferenciar sintomas de uma gripe, de um resfriado ou de uma rinite? Agora nós estamos no inverno, que acaba, aqui no nosso estado, está sendo um período muito seco, então tá muito comum as pessoas terem quadros alérgicos, terem rinites, tá? Alguns resfriados, né? Nessa época do ano é comum. Então, como que a gente vai saber diferenciar? Esses dias mesmo eu estava com muita coceira nos olhos, na garganta, tossindo, mas tosse seca, né? Era um quadro de rinite, por conta do tempo muito seco. Como que a gente vai saber diferenciar? Olha só, uma gripe normal, a gente vai também ter tosse, febre em algumas situações, congestão nasal, nariz escorrendo, dor de garganta, então sintomas parecidos com a Covid, dores musculares, então aquela dor no corpo e fadiga. Mas geralmente, né, na gripe, a menos que a pessoa tenha outros problemas de saúde, ela acaba não tendo mais complicações, né? Então, em torno aí de uma semana, ela vai estar zero bala, se ela for uma pessoa saudável, tá? Se a pessoa está vacinada, se ela tomou a vacina da gripe esse ano, né, a chance dela adquirir gripe é muito, muito pequena, tá? Ah, mas e como que ela vacinada pode pegar gripe? Existem muitos tipos de vírus da gripe, tá? Mas as vacinas são feitas com a maioria dos vírus que estão, né, naqueles períodos em suspensão aí, que foram encontrados, né, no ar naquele determinado momento, tá? Sintomas do resfriado são muito mais leves que o da gripe, então não chega a dar toda aquela dor no corpo, não deixa a pessoa para baixo, né, debilitada, fraca. Geralmente a pessoa vai sentir um desconforto na garganta, um pouquinho ali de tosse, mas 2 dias no máximo, e aí vida normal. Esses são os sintomas de um resfriado, tá? Da rinite, a rinite, espirros, o nariz fica meio trancado também, coriza, muitas vezes o nariz começa a pingar, né? Coceira, muita coceira no nariz, na garganta e também nos olhos, tá? Isso geralmente o tempo seco, como eu falei, acaba, né, contribuindo para quadros de rinite. O que é importante a gente perceber com isso? Que muitas vezes sintomas de Covid, resfriado e gripe são muito parecidos. A gente precisa estar atentos, né? Afinal, estamos no momento de pandemia, tá? Agora, num caso então de suspeita, a pessoa apresentou sintomas que a gente acabou de ver, seja de gripe, né, ou seja de Covid. Você sabe o que essa pessoa deve fazer? Anota aí e eu já volto para a gente corrigir e conversar sobre isso.
então, quais são, né, os procedimentos que a pessoa deve adotar? Então, na presença de sintomas, primeira coisa, né, o isolamento, ela não ter contato com mais pessoas, nem mesmo as pessoas da própria residência, né, porque se estiver contaminada, para não contaminar os demais. Sintomas leves, se hidratar bem, fazer um repouso, né, não se exercitar, ter uma boa alimentação, tá? Em muitas cidades do nosso estado estão acontecendo ouvidorias, então o teleatendimento em que podem ser esclarecidas dúvidas, né? Agora, se os sintomas começam, né, a se agravar, uma consulta médica na qual este profissional vai prescrever o medicamento, né? Não dá para se automedicar, certo? É bem importante. Então, há várias centrais de atendimento no nosso estado que tiram dúvidas, tá? Disponíveis aí no site do governo do estado. Uma outra coisa, né, que é bem importante é que, se piorarem os sintomas, não dá para demorar para procurar atendimento médico, né? E muito menos, como eu falei, se automedicar, tá? Ah, mas o vizinho tomou tal coisa. A gente não pode se automedicar, porque muitas medicações têm efeitos colaterais, nem sempre aquilo que funciona com o outro funciona comigo. Quem prescreve medicação é médico, certo? Que está por dentro das suas condições de saúde. Então é bem importante, né, tomar cuidado nesse sentido, tá? Um outro sintoma só que eu acabei esquecendo de falar, né, naquele momento, que muitas pessoas relatam e que é um grande diferencial da gripe, é a perda de olfato e paladar. Então, muitas pessoas, até os assintomáticos, aqueles que não sentiram nada de diferente, às vezes eles relatam ter perdido apenas o paladar e o olfato, ou seja, a capacidade de identificação de cheiros, né, de sentir sabores. Esse é um indicativo. Então, né, qualquer presença de sintomas, se isolar. E aí o atendimento médico também, muitas vezes, antes do atendimento médico mesmo, a ouvidoria vai orientar, né, para a pessoa fazer o teste, tá? Isso é bem importante. Agora, uma questão aqui para você pensar, escrever aí o que você já sabe sobre isso. Qual é o tratamento para a Covid-19? Existe um medicamento eficaz, né? Um medicamento que acaba com essa doença? Existe, não existe? Escreve aí o que você sabe, eu já volto para a gente conversar sobre isso. Então, se você respondeu que sim, que existe, até citou o nome de alguma medicação, cuidado, tá? Porque até agora nós não temos uma medicação eficaz, comprovadamente científica, né? Que tenha sido comprovado pela ciência. Olha só, para
a gente ter uma medicação, ela tem que ser testada, tem que ter sido verificada a eficiência dela, né? Comprovado que ela funciona, que não apresenta efeitos colaterais, ou se apresenta, quais são. Então, até hoje, até este momento, a gente ainda não tem nada eficaz contra o vírus, tá? O que temos são tentativas, são testes com vários medicamentos que já alguns mostraram resultados positivos, mas também mostraram resultados negativos, tá? Inclusive, né, alguns quadros pioram com o uso de determinados medicamentos. Por isso que é preciso muito cuidado, tá? Precisamos estar atentos às recomendações médicas, né? Acatar as orientações dos infectologistas, dos profissionais da saúde que estão diretamente atuando, entendendo, vendo ali na prática como que o corpo humano está se comportando com relação a essa grave infecção, né, em algumas situações aí pelo Covid-19, tá? Então, se automedicar não dá, é super grave, é super prejudicial para a nossa saúde, não só pela questão dos efeitos colaterais, mas também porque quando a gente se automedica, a gente vai deixando o nosso corpo mais resistente a medicamentos. Chega um momento que a gente precisa tomar um determinado remédio e aí de tantos remédios que aquela pessoa já tomou, que os remédios já não fazem mais efeito, tá? Então é muito importante acatar as orientações de quem está atuando e quem está cuidando, zelando pela sua saúde. Mais uma questão aqui para você responder. Quais são as formas de prevenção contra essa nova doença que é hoje, né, uma preocupação em escala global? Eu tenho certeza que já sabe. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? São vários. Anota aí e a gente já volta aqui para fazer a correção.
Conseguiu lembrar quais são os cuidados? É essencial no momento como esse que estamos vivendo que a gente tenha bem claro isso na nossa mente, né? E nas nossas atitudes, principalmente. Então, entre os cuidados tão necessários neste momento, a lavagem correta, né, das mãos, sempre, né, que a gente tem contato com superfícies. Se a gente está num ambiente onde não é possível a lavagem das mãos, o uso do álcool gel, né? A máscara, que é super importante, né? Ela vai ajudar muito a evitar a transmissão de pessoa a pessoa, né? Eu só tiro a minha aqui no momento de falar com vocês e saindo da sala aqui eu já coloco ela novamente, né? O distanciamento social, então a gente quer estar perto das pessoas que a gente ama, nós não gostaríamos de estar juntos também na escola, né? Mas neste momento, manter a distância é mais seguro para todos nós. Se uma pessoa, isso não só agora em pandemia, tá? Mas guarda isso para sua vida. Se você em algum momento da vida, né, vai espirrar, tá? A gente não espirra na cara dos outros, né? Além de ser um ato, né, sem educação, acaba ainda podendo transmitir doenças para as pessoas. Então, colocar a mão na frente, né? Depois lavar bem as mãos. Neste momento, né, evitar o toque, né, o aperto de mão, os abraços. E aí, se puder, né, a gente está cheio já de ouvir isso, mas é essencial, se puder, ficar em casa, né? Não é para a gente estar sem aulas e estarem reunidos a vila toda, o bairro todo na rua, certo, pessoal? Espero que ninguém de vocês estejam fazendo isso. E olha só aqui duas imagens, né, que são imagens bem fortes. Então, aqui um encontro, né, entre mãe e filha, separadas por todo um plástico, né, para não ter o risco de contaminação. Aqui, um pai médico vestido, né, ali com uma fantasia de dinossauro para poder chegar perto do seu filho sem o risco de contaminação, tá? Então, esses cuidados são fundamentais que a gente mantenha, não podemos relaxar, porque afinal a pandemia ainda está acontecendo. E agora, para a gente entender um pouquinho dessa importância de lavar bem as mãos, nós vamos fazer aqui um experimento bem simples, tá? Que simula um pouquinho, né, a importância dessa lavagem. Vamos lá? Então, é o seguinte, nestes pratos com água, eu tenho aqui orégano, o temperinho lá, para simular como se fosse o vírus. É claro que o vírus é invisível, né, é microscópico, mas aqui é só uma simulação. Então, os dois têm água e só orégano. Eu vou colocar a minha mão sobre essa água com orégano e olha só o que acontece. Olha só o que acontece, fica toda cheia de orégano, certo? Então imagina você encostar a mão numa superfície contaminada com o vírus, é isso que acontece. Você toca e o vírus gruda, vai ficar na sua mão também, né? Aí você vai, leva a mão numa mucosa, no olho, na boca, no nariz, certo? E acaba, né, se contaminando. Agora, olha só a importância, né, da lavagem das mãos. Eu vou colocar um pouquinho de detergente mesmo, né, mas claro que o sabonete faz o mesmo efeito na minha mão. Coloquei aqui, então, o sabão. E olha só o que acontece aqui com o orégano. Olha aqui na água, conseguiram perceber como que o orégano se afastou? Grudou um pouquinho, sim, mas conseguem perceber que grudou muito, muito menos do que na outra situação sem o sabão? Como que se explica isso, esse afastamento do orégano por conta do sabão? O sabão, ele tem essa característica de quebrar gorduras, certo? O vírus, pessoal, em volta daquelas proteínas, ele também tem uma camada lipídica e nós já estudamos os lipídios. Você lembra que os lipídios são gorduras. Quando a gente usa o sabão, existe uma grande chance do sabão quebrar essa camada lipídica, destruindo assim, eliminando o vírus, certo? Então é por isso que a lavagem das mãos com o sabão é super importante, né? Uma lavagem adequada, bem correta, né? Entre os dedos, tá? Para que não haja, né, esse risco. Então, sempre que a gente sai, sempre que a gente precisa ir a algum ambiente, né? Com a máscara, claro, com o distanciamento, ao retornar, fazer bem essa lavagem das mãos, de preferência, inclusive, né? Ao sair, quando é necessário, tomar banho, certo? Então,
voltando aqui, mais uma questão aí para você responder. Vamos ver se você entendeu aí a diferença de surto, epidemia e pandemia. A questão é: leia com atenção a informação abaixo. Ela escreve um surto, ela descreve, aliás, um surto, uma epidemia ou uma pandemia. E aí você vai explicar. Então, olha a descrição. Esse foi o pior ano em casos e morte por dengue no estado do Paraná. Este foi o pior ano, estamos falando de um período, então comparando com períodos anteriores, né? Em casos e também mortes por dengue no estado do Paraná. E aí, essa é uma descrição de um surto, de uma epidemia ou de uma pandemia? Explica aí e eu já volto para a gente fazer essa correção juntos aqui. Conseguiu identificar? Então, olha só, estado do Paraná. O nosso estado conta com 399 municípios e muitas regiões estão sofrendo neste ano, né? Estão tendo o pior ano, na realidade, não é uma notícia fictícia, em casos de mortes de dengue, tá? Então, mais casos esperados em relação a outros anos. Então, comparando com outros anos, este foi o pior ano. E em várias regiões do estado que estão destacadas aqui no mapa do nosso estado. Por conta disso, nós podemos afirmar então que se trata de uma epidemia de dengue. Se fossem surtos, seria uma região e não várias regiões ao mesmo tempo, certo? Então, surtos são episódios, né, quadros aí, identificação de uma doença em locais, de determinados locais num período. Epidemias são surtos, mas em várias regiões,
comparando, né, a outros momentos aí, a outros anos anteriores, certo? Então seria uma epidemia de dengue. E aí o fechamento. Então o coronavírus é uma doença viral, né, que acabou nos pegando de surpresa, nos fez parar, nos afastou um pouco. Esse Covid-19 pode ser nada, né, assintomático para uns, eu coloquei aqui até entre aspas, mas infelizmente pode ser fatal para muitos. Então, nós precisamos manter os cuidados pelo bem de todos. Se eu sou saudável, se você é saudável, maravilha! Vamos continuar saudáveis, mas vamos zelar por todos, tá? A ação de cada um faz a diferença. Nós precisamos agir pensando no todo, no coletivo. E tudo vai ficar bem se a gente tomar todos esses cuidados. Agora, só aqui para você refletir depois aí, tá? Isso aqui não é uma tarefa, mas é uma reflexão para você fazer aí com a sua família. Que lições ficarão após essa pandemia para você? O que você mudou? O que mudou em você? O que você aprendeu com tudo isso? Como que era a sua postura antes da pandemia? Na escola, com relação à sua saúde, os cuidados que você tinha, com relação à sua família, com relação ao meio ambiente, com a ciência, tá? Com o conhecimento. Como que você era antes da pandemia? Quem será você daqui para frente? Na escola, pensando no meio ambiente, pensando no todo. E como serão as suas atitudes? Então ficam aqui alguns pensamentos e aqui para finalizar uma fotinho nossa da equipe de ciências aqui do Aula Paraná, só para dizer o seguinte: faça o seu melhor, uma frase do nosso professor, filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. No momento nós não podemos estar juntos, não podemos estar próximos na escola. Não está fácil para você? Para nós também não. É um novo desafio para todos, não é mesmo? Mas vamos buscando fazer o nosso melhor, né? E sempre cuidando, zelando pela vida das pessoas. Então, só para ficar aqui o nosso abraço e dizer que nós estamos buscando fazer a diferença, buscando fazer o nosso melhor para levar o conhecimento até você neste momento difícil, certo? Então, fica aqui mais uma vez o meu obrigada pela sua atenção. Espero que você se cuide, esteja adotando todas essas medidas, né? E até a nossa próxima aula, tá? Olha só, seja a mudança que você quer ser no mundo, né? A mudança começa com cada um de nós. Frase do Mahatma Gandhi, certo? Vamos superar isso, se cuida e até mais.